capítulo 3. Capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 14, em nome de Jesus Cristo. Todos encontraram, diga amém. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido, em especial o verso de número 14 e o versículo de número 20, que são, na maioria das vezes, escolhidos como temáticas de congresso de círculo de oração, campanhas de oração, mas esses versículos estão dentro de um contexto que nós vamos entender um pouco esta noite, tá certo? Essa carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja que estava na cidade de Éfeso, foi escrita por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo, e ele escreveu essa carta quando estava preso em sua primeira prisão em Roma. Isso implica dizer, quando eu digo primeira, é porque Paulo esteve na prisão em Roma 2 vezes. A primeira delas, chamamos de primeira prisão, foi por volta do ano 60, quando o apóstolo Paulo, dentro desta prisão, ele escreve, além da carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses, conhecidas como as cartas da prisão. Essa carta, ela é composta por 6 capítulos, 155 versículos, e a ênfase principal do assunto de Paulo nesta carta é apresentar a igreja como corpo de Cristo nessa obra fantástica de Efésios. Nós vamos ver que nós vamos encontrar grandes temas doutrinários do cristianismo, como, por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação, e eclesiologia, a doutrina da história da igreja. Essa carta aos Efésios é conhecida como a rainha das cartas paulinas,
Alguns chamam ela assim pelo fato que nela estão inclusas doutrinas que diz respeito à salvação. Por exemplo, Paulo cita em Efésios 2, 7 e 8, dois versículos que formam uma doutrina principal do cristianismo, que ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A centralidade desses versos já deixam bem claro a ênfase que Jesus Cristo é o único meio de salvação, é o único Deus em quem alguém pode encontrar salvação, e não tem serviço que você chegue a ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Qualquer coisa que você venha fazer, você não vai ser salvo por ela. É Jesus Cristo, por intermédio da fé que você obtém, que lhe salva e lhe dá essa salvação. Você entendeu? Diga amém. Quando nós lemos, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que 3 igrejas ganham destaque. A gente já estudou aqui o livro de Atos no 4º mês do ano, sobre as características de uma igreja em avivamento. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que 3 igrejas ganham destaque. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é conhecida como a igreja mãe. É a igreja que é a fundadora, vamos dizer assim, das demais filhas que surgem no Atos dos Apóstolos. A segunda igreja que ganha destaque no livro de Atos é a igreja da Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria, ela é considerada a primeira igreja missionária, a primeira igreja a investir em missões para outras nações, para outros setores e outros continentes daquele período. E a terceira igreja que ganha destaque no livro de Atos dos Apóstolos é a igreja de Éfeso. É a carta ao qual Paulo escreveu a essa igreja. E essa igreja ganhou um destaque em Atos dos Apóstolos, porque a igreja de Éfeso é a igreja que mais avança no que diz respeito à obra missional, à obra missionária. É a igreja de Éfeso que vai começar a se expandir em toda a Ásia Menor. Por que ela vai se expandir em toda a Ásia? Porque o primeiro pastor que essa igreja teve é um pastor de uma visão missional, é um pastor de uma visão missionária. Quem foi o primeiro pastor dessa igreja? Foi exatamente o apóstolo Paulo. Paulo, além dele ser um evangelista, um doutor, um pastor, ele era, sobretudo, um missionário. Ele tinha uma visão missional. Então ele ensina aquela igreja, e aquela igreja ela vai ganhar destaque, ganhando território a cada dia em toda a Ásia Menor. Ao ponto do texto dizer, em Atos capítulo de número 19, que na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso, o pano histórico, o fundo histórico dessa cidade é uma cidade idólatra. É uma cidade onde eles acreditam em uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Todo mundo em Éfeso levantava as mãos e adorava: bendita seja o nome de Diana dos Efésios. Mas quando Paulo chega na sua viagem missionária, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19, depois em casa você lê com detalhes. Paulo chega e ali ele vai experimentar um dos maiores avivamentos que você vai ver na Bíblia. Um dos maiores avivamentos da história da igreja é marcado em Atos capítulo 19. E que avivamento foi esse, irmão Isaac? Foi um avivamento do mover dos dons espirituais, foi o avivamento do falar em línguas, foi o avivamento do profetizar, foi o avivamento do interpretar línguas,
Foi o avivamento de revelar sonhos, não. Foi o avivamento de salvação. Foi o avivamento de pessoas rendidas a Cristo. Foi o avivamento de Cristo ser pregado em praça pública na cidade de Diana, rainha dos Efésios. Foi a pregação do Evangelho. Paulo chega e a Bíblia vai dizer que na cidade de Éfeso havia muitos mágicos, ao ponto da Bíblia dizer que os mágicos vendiam seus livros, queimavam os seus livros, queimavam as páginas das feitiçarias. Outros traziam seus livros aos pés de Paulo e declaravam: eu quero esse Jesus que Paulo prega. E ali essa cidade vai ganhando influência e o cristianismo também vai se expandindo nas demais regiões. Essa igreja, ela foi pastoreada primeiramente por Paulo, depois Paulo envia o seu filho Timóteo e por fim ela vai ser pastoreada pelo apóstolo João nos últimos dias como ancião. Essa igreja foi cuidada por João quando João já estava nos últimos dias enquanto vida. Mas o texto que nós lemos está dentro de várias orientações que Paulo dá a essa igreja. E entre várias orientações, dentro dos 6 capítulos, Paulo vai fazer 2 orações por essa igreja, por esses irmãos. A primeira oração, isso são palavras de Paulo em oração, está no capítulo de número 1, do verso 15 ao verso 23. Paulo vai orar por essa igreja, onde ele vai pedir a Deus, para Deus trazer iluminação sobre a graça de Deus, manifestando salvação a todos os homens. E ele declara da seguinte maneira, no verso de número 18, isso não é uma declaração, um ensinamento, isso é uma oração. Paulo vai orar dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da vossa vocação, a quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. E no verso 19, ele vai dizer: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-se à direita nos céus. E no verso 22 e 23, Paulo conclui a oração dizendo: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo faz uma oração para que a igreja de Éfeso tenha iluminação, entendimento, conhecimento sobre a verdade principal, central do cristianismo. E que verdade é essa? É que Jesus Cristo veio ao mundo, veio à cruz, morreu, ressuscitou, para que eu e você fosse salvo por esse sacrifício, mediante a sua graça. Aí Paulo está orando: traga luz para que eles entendam isso. Essa é a primeira oração de Paulo. A segunda é a que lemos no texto esta noite. Paulo aqui está orando, mas aqui a motivação da oração de Paulo é outra. Ele começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oração de Paulo, que é os versículos que lemos, temos aqui 4 verdades que eu quero compartilhar com vocês sobre uma oração poderosa. 4 verdades sobre uma oração poderosa. A primeira verdade que se apresenta aqui é que vocês lembram que eu disse que Paulo escreveu essa carta, ele estava onde? Preso. Paulo estava preso. É importante que vocês entendam
que a prisão desse contexto do Império Romano não é a mesma que a nossa. A prisão aqui é uma masmorra. O que é uma masmorra? É uma prisão subterrânea. É uma prisão que fica embaixo de algo. Normalmente, em cima, ficavam os militares, os soldados do Império Romano. E lá, eles faziam as suas necessidades fisiológicas e, consequentemente, essas necessidades, requisitos fisiológicos, desciam para essas masmorras, transformando essas masmorras em lugar fétido, em lugar fedorento, em lugar úmido, em lugar cheio de fezes e de urina. Além de ser subterrânea, vocês entendem também que era muito calorenta, muito quente. Logo, temos duas características: prisão fétida e prisão quente, calorenta. Paulo está dentro de uma dessas. Terceira característica dessa prisão: esta prisão era escura. Só havia uma fenda apenas para durante o dia o sol sair e depois voltava ao escuro novamente. Então Paulo está dentro de uma masmorra úmida, pisando em urina, em fezes de soldado, cheio de calor, tudo escuro, e Paulo resolve fazer, sabe o quê? Orar. Paulo resolve orar. Está tudo dando errado e Paulo está dizendo: eu vou orar. Está quente, mas Paulo está dizendo: eu vou orar. Está fedendo, mas Paulo desperta para orar. Está preso, mas Paulo quer orar. Vamos aplicar hoje na nossa vida, bora lá? Hoje está difícil, irmão Isaac, as coisas estão dando tudo errado na minha vida. Está tudo pelo avesso. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas aprendemos com o apóstolo Paulo: meio de dificuldade, está preso, vá orar. Está enfermo, vá orar. Está difícil, vá orar. As portas estão fechadas, vá orar. Estão me perseguindo, vá orar. Está tudo de cabeça para baixo lá em casa, vá orar. O meu matrimônio parece que não tem mais jeito, vai orar. A tribulação não pode afastar o crente da presença do seu Senhor em oração. Você entende isso? Levante a mão e dê glória a Deus por isso. Então a primeira verdade é: Paulo está preso, mas Paulo ora. Paulo está em dificuldade, mas Paulo ora. Paulo não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Não sabe se vai estar vivo, se vão levar ele à forca. Mas Paulo, o negócio dele é falar com Deus, Adriano. Ele não perde a oportunidade de estar de joelhos diante do seu Deus, do seu Senhor. Está difícil, meu irmão, eu sei. Às vezes dá vontade de correr, às vezes dá vontade de desistir. Mas todas as vezes que essas necessidades, esses sentimentos bater na sua porta, dobre os seus joelhos e ore ao Deus que te vê mesmo preso. É possível orar mesmo em meio às adversidades da vida. Mesmo preso, Paulo ora. Em Jeremias, capítulo de número 33, a partir do versículo 1 está escrito assim: estando eu preso no pátio da guarda, Jeremias falando que estava preso, ele estava preso por causa da palavra de Deus. Zedequias mandou prender Jeremias em uma masmorra também, semelhante à de Paulo, e manteve ele com pão seco e água amarga. E ele narra a situação dele: estando eu preso no pátio da guarda, em uma prisão, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eu sou o Senhor que fiz isto, que formo isto. Aí no versículo 3 ele diz, Deus dizendo a Jeremias, não é Jeremias dizendo à nação, é Deus dizendo a Jeremias: quer sair dessa?
Quer sair daí? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mesmo preso, quando você ora, a palavra de Deus vai ao seu encontro. Mesmo na dificuldade, quando você ora, a palavra de Deus lhe conforta. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das dificuldades, quando você ora, a palavra de Deus vem ao seu encontro para lhe consolar e lhe fortalecer. É o texto que diz, irmãos. Jeremias é que diz isso. Veio a mim. O que é isso? Podem prender o pregador, o profeta, mas ninguém pode prender a oração sincera de um crente. Jeremias está preso, mas a prisão o fez ele orar. E ele orando, ele narra: veio a mim. Eu não sei como foi que veio, Jailma. Ninguém viu, mas a palavra de Deus foi atravessando cada cômodo, foi passando. Parece que eu vejo a palavra de Deus procurando. Onde é que está o profeta? Onde é que está o meu filho? Onde é que está o meu filho? Achei! Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: clama a mim, clama a mim, clama a mim. Com outras palavras, ore, fale comigo, porque eu vou mudar o teu estado. Eu vou te tirar dessa situação, eu vou te tirar desta prisão. Quando tudo estiver difícil, ore. Quem clama a Deus em oração é socorrido pela voz de Deus. Quem clama a Deus no meio das adversidades, Deus não deixa só. Atos capítulo 16. Outro exemplo de alguém preso, mas que ora e Deus chega. Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, porque estava pregando o evangelho, é levado para a prisão, é amarrados as mãos e os pés no tronco, e o versículo 25 diz da seguinte maneira: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Faziam o quê? Faziam o quê, irmãos? Oravam, não murmuravam não ficavam dizendo: ô tristeza está aqui, para que eu fui pregar o evangelho? Esse evangelho só me traz sofrimento, esse evangelho só me leva para o fundo do poço. Não, oravam e cantavam hinos a Deus, de uma maneira tão veemente, de uma maneira tão alta, irmão Olívia, que o texto diz: e os outros presos os escutavam. Aí o que vem para quem ora preso? Vem o de repente de Deus. O que vem para quem ora? Vem o de repente de Deus. O que vem para quem está decidido a buscar Deus em oração? Vem o de repente de Deus. O que é o de repente de Deus? É o socorro de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, quando você se dispõe a clamar a Deus em oração, o de repente de Deus chega na tua vida para te livrar. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. A expressão se moveram aqui em outra tradução é tremeram, balançou, tremeu a terra. Observe que a sequência do texto vai dizer: e logo se abriram todas as portas, e foram abertas a prisão de todos. Agora observe, por onde começou o trabalhar de Deus? Na oração. Mas na prisão, por onde começou? Abrindo as portas? Começou no alicerce.
o alicerce, a base da prisão se tremeu e logo se abriram todas as portas. Deus vai mexer primeiro no nosso alicerce, primeiro na nossa estrutura. Às vezes é necessário mexer na minha e na sua estrutura, para que as portas se abram a nosso favor. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas se Deus está mexendo na tua estrutura, se Deus está mexendo no teu alicerce, permanece firme, porque a consequência é a abertura de portas. É a abertura de portas. Você pode dizer isso para alguém do seu lado, se você estiver perto de alguém, diga: primeiro, Deus vai mexer na sua estrutura, no seu alicerce, e logo depois, todas as portas se abrem. Porque Ele não vai abrir porta sem primeiro mexer na nossa estrutura. Porque se Ele não mexer primeiro na nossa estrutura, a porta se abre e a gente se desvia. Se primeiro Ele não mexer na nossa estrutura, a porta se abre e a gente esquece da congregação. Se Ele não mexer na nossa estrutura, a porta se abre e a gente vai para qualquer outro lugar, menos para o culto. Se Ele não mexer na nossa estrutura, a gente prioriza qualquer outra coisa, menos a presença dEle. Mas primeiro, Ele vai mexer na nossa estrutura e todas as portas se abrirão para a glória do nome dEle. Você entende isso? Diga glória a Deus. Aí eu vou reproduzir, como diz o irmão Chagas, uma frase que os pastores sempre falam. Não sei se eu concordo, se eu discordo, eu vou só dizer o que alguns pastores mais antigos falam. Tem crente que vai viver a vida toda só com aquilo. Porque se as demais portas se abrir, ele se desvia. Tem crente que vai viver só com o pão mesmo, Adriano, de cada dia. Porque uma aberturazinha, o camarada se esquece de Deus. Por isso que Deus tem que mexer primeiro na nossa estrutura, para depois as bênçãos começarem a surgir e você vai ter a graça para administrá-la sem esquecer do Deus que você serve. Jeremias 33:3, eu gosto desse texto, eu não expliquei ele, apenas citei, mas vou explicar agora que está dentro disso aqui. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que é coisas grandes e firmes que não sabe? Coisas grandes e firmes é algo que você vai ter estrutura para administrar. É por isso que antes dela chegar eu preciso orar. Deus não disse primeiro que vai mandar coisas grandes e firmes. Deus disse primeiro você clama, primeiro você ora, primeiro você busca estrutura, aí vai vir coisas grandes, vai vir coisas firmes, e você terá a capacidade de administrá-la, sem se esquecer de mim. Quantos podem dizer amém? Mesmo preso, continue orando. Bora lá, esse é a primeira verdade desse texto. Paulo está preso, mas Paulo ora. Segundo, por esta causa me ponho de joelho. Que causa? Quando Paulo usa a expressão por causa disto ou por esta causa, ele está se referindo a tudo que ele já falou do capítulo 1 até agora. Qual causa? A causa da salvação por intermédio da graça. Paulo diz, por esta causa, por causa da graça, por essa sublimidade, por esse dom inefável que Deus nos deu, eu me coloco de joelhos. Eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chega ao ponto da graça, da dádiva ser tão grande, do entendimento de salvação aqui, do que ele fez por nós, que ele não aguenta e cai de joelhos rendido. O que o texto quer dizer é isso. Por essa causa, a causa específica é uma forma de gratidão.
Ele chegou, irmão Genilson, a uma compreensão tão grande do que Jesus fez por ele, de tudo que ele escreveu aos Efésios, disse, olha, iluminação do vosso entendimento, salvação só por ele, lá vai. Aí quando ele vai, chega a uma realidade por esta causa, por essa compreensão, por esse entendimento, que eu entendi que Jesus me salvou sem eu merecer, eu me ponho, eu caio de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele cai. E o judeu normalmente ora em pé. Os judeus oram em pé assim, ó, com as mãos levantadas. Mas aqui, Paulo cai de joelhos. Paulo cai de joelhos. Caindo ele de joelhos, essa é a lição. Aparece a posição que Paulo orava. Paulo estava orando de joelhos. Aonde? Em uma prisão úmida. Eu não sei se ele curvou sua cabeça, se ele aguentava. Não aguentava não, ele caiu de joelhos. De joelhos é a posição que Paulo orava. De joelhos fala de alguém que está rendido, de alguém que está totalmente dependente de outro. De joelhos é a posição que você cai diante de alguém e diz, eu não posso, mas tu podes. Com outras palavras, Paulo está dizendo, eu caio de joelhos porque eu sei quem alcançou a minha alma por intermédio da graça. Eu caio de joelhos porque eu não sou, mas Ele é. Eu caio de joelhos porque eu não tenho, mas Ele tem. Eu caio de joelhos porque eu não posso, mas Ele pode. Eu caio de joelhos porque eu não vou, mas Ele pode ir. Eu caio de joelhos porque as minhas condições sumiram, mas as condições dele permanecem de pé. Eu caio de joelhos porque quando acaba o recurso na terra, o recurso do céu permanece ainda de pé. Eu caio de joelhos porque quando o recurso medicinal da terra me dá o diagnóstico contrário, o recurso da medicina do céu continua de pé. Eu caio de joelhos diante dele, porque quem cai de joelhos diante dele ficará de pé diante de qualquer circunstância, de qualquer coisa, de qualquer situação, porque caindo de joelho aos pés dele, você ficará de pé diante de qualquer situação. É isso que essa segunda lição quer nos dizer. Quem cai de joelhos diante de Jesus, ficará de pé diante de qualquer situação. Ficará de pé diante de qualquer circunstância. Ficará de pé diante de qualquer tribulação. Ficará de pé diante de qualquer perseguição. Por quê? Porque para o mundo você se ajoelhar é dizer, está se humilhando, acabou as forças. Mas quando o mundo vê você de joelhos diante de Deus, você na verdade está de pé diante de qualquer situação. Para o mundo você pode estar prostrado, mas para Deus você está de pé, porque de joelhos diante dele em oração está de pé diante deste mundo tenebroso, pecaminoso, maldoso. Você está de pé porque você está de joelhos diante de Jesus. Isso é um contraponto, é um contrassenso, mas é uma verdade da Escritura. Estar de joelhos diante de Jesus é estar de pé diante do mundo. Quantos podem dizer amém? Então, meus irmãos, Paulo se coloca de joelhos. Porque quem se coloca de joelhos diante de Jesus ficará de pé diante de qualquer situação. De joelho é a forma mais casual, vamos dizer assim, mais prática que os cristãos oram, a igreja. É uma posição que significa uma posição de rendição. Não que isso implique dizer que todo mundo se ajoelhe com essa intenção, porque tem gente que se ajoelha, mas o seu coração está lá fora. Mas a posição significa uma posição de alguém que está rendido, entregue a outro, e o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite, se renda, deixe de teimosia, se render a dizer, está tudo entregue nas tuas mãos, Jesus. Eu dependo de ti, Jesus. Se render é dizer, diante
de Jesus que você não tem nada, que você não é nada, deixa do pedestal. Você não é ninguém, eu não sou nada, dependemos exclusivamente de Deus. Precisamos a cada dia descer do pedestal da autodependência, descer do pedestal da soberba e saber que sem Jesus, como ele próprio disse em João 15:2, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que Salomão orou de joelhos. 1 Reis capítulo 8, versículo 54. E lembre-se, um judeu só dobra os joelhos quando realmente ele está humilhado totalmente, porque normalmente um judeu ora de pé. Salomão orou de joelhos. Elias, em 1 Reis capítulo 18, versículo 42. Elias dobra os joelhos e coloca a sua cabeça entre as suas pernas e ora ao Deus dos céus. Em Esdras, vemos Esdras orando de joelhos. Esdras 9:5, ele ora de joelhos perante todo o povo que voltou do cativeiro. Daniel capítulo 6, versículo 10 está escrito: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, abriu as portas viradas para Jerusalém e 3 vezes no dia, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças, como antes costumava fazer. A igreja primitiva orava de joelhos. Atos capítulo 20, versículo 36 está escrito: e havendo dito isso, pôs-se de joelhos diante deles e orou com todos eles. Jesus orou de joelhos. Lucas capítulo 22, versículo 41, Jesus está no Getsêmani, lá chegando, ele dobra os seus joelhos e começa a falar com o Pai, e começa a dizer: se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se renda de joelhos em oração. Como diz aquele hino, de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, de joelho é melhor. Diga glória a Deus. Terceira verdade de uma oração poderosa: primeiro, as adversidades não nos podem tirar do caminho da oração, as circunstâncias não nos tiram, mesmo para Paulo preso, Paulo ora. Segundo, Paulo ora de joelhos. Terceiro, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira verdade de uma oração poderosa: ele está de joelho, não é diante de qualquer pessoa, é perante o Pai. O termo perante aqui, uma outra tradução vai dizer na presença do Pai. Então, a terceira lição de uma oração poderosa é que ele está perante o Pai. Quando você vai à oração, você tem que entender que você está perante o Pai, na presença de Deus. Aqui Paulo sabe a quem está se humilhando, irmãos. Paulo está se rendendo diante do Pai. Ele está orando perante o Pai, diante daquele que tudo pode, daquele que é poderoso, como diz a sequência do texto, para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui, quando o texto cita perante o Pai, é revelado a paternidade de Deus sobre os que vão a Ele em oração. Deus é Pai daqueles que reconhecem rendido a Ele em oração. Deus é Pai, isso é a paternidade de Deus. É revelado que Deus é Pai. Não sai nem um amém. Deus é seu Pai, meu irmão. Quando você vai orar, você está orando, falando com o Pai. Interessante. Tem gente que fica dando rodeios, né? A rodeios para falar com
Quando eu vou falar com o pai, eu não tenho mais mãe, mas quando eu vou falar com meu pai, não tem muito arrudeio, não. O que eu tenho para dizer, eu digo na lata. É assim, meu amiguinho. Acredito que os irmãos aqui os que têm afinidade com o pai, quando quer dizer alguma coisa, quando quer pedir alguma coisa, vai logo ao assunto. Pai, eu estou precisando disso. Sim ou não? Então, para que esses arrodeios quando vai falar com Deus? Deus. Exatamente, ele sabe de tudo. Deus, querido Pai. Aí passa por todos os secretários do céu para chegar em Deus. Para que isso, meu irmão? É porque você quer impressionar ele com a sua oratória, com o seu arcanjo Miguel, Gabriel, leva minha oração, Maria, aí vai passando. Como se o céu funcionasse de secretário em secretário. Vá direto a Deus, meu irmão. Ele é seu Pai. Ele é o Senhor. Seja sincero na sua dor. Seja sincero do que você precisa. Seja sincero onde está doendo. Seja sincero onde você quer que Ele resolva. Vá direto ao assunto. Jesus, é isso aqui. Seja pontual na sua oração. Sem arrudeios. Quando eu estou falando sem arrudeios, não é que você vai orar desrespeitando Deus. Porque, pelo amor de Deus, o que eu vejo por aí afora, aqui não tem não. Tem por aí afora. Deus, tu és legal. Que legal, vai se converter, meu irmão. Deus é legal. Não é? Você, Deus. Quando eu estou dizendo a você para não ir com arrodeios, é não usar essas palavras, quando para ir sem arrodeios, é você ir direto ao ponto, ao assunto, porque Deus vai te entender. Deus é Pai, quem pode dizer amém? Deus é Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 está escrito assim. Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, a oração padrão. Jesus diz, quando vocês forem orar, orareis assim. Pai, tu és legal. Deus, tu és legal, Deus. Tu és bacana. Tu és primeira de luxo, como eu já vi por aí afora. Não, tira isso para lá. É assim, vocês orarão assim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Até aqui, porque eu quero voltar ao Pai Nosso. Ele é o quê? Pai. Pai de quem? Jesus ensina uma oração, essa oração do Pai Nosso. Ela é uma oração singular ou é uma oração plural? É uma oração inclusiva ou uma oração individual? É uma oração plural, inclusiva. Jesus não orou, Pai meu. Jesus orou, Pai nosso. Ele é meu, Ele é seu, Ele é de todos os que o receberam como Salvador. Ele é Pai de todos que um dia resolveram tê-lo como Pai. Então, nessa perspectiva bíblica, eu posso trazer para a perspectiva da seguinte maneira: Deus é Pai de todos. Deus é Pai do assembleano, Deus é Pai do presbiteriano, Deus é Pai do batista, Deus é Pai dos anglicanos, Deus é Pai dos luteranos, Deus é Pai de todos aqueles que o receberam como Salvador. Deus é Pai de todos. Diga amém. Deus não é institucional. Mas, irmão Isaac, isso me entristece. Eu amo a placa da minha denominação. Mas você não pode
Ele não é só nosso, não. Ele não é só nosso. Ele é Pai de todos. Ele é Pai nosso. Coloca a mão sobre o peito assim, bate assim e diga: Ele é Pai nosso, de todos que recebem como Salvador. Até um tempo desse tem mudado, graças a Deus. Mas eu ouvi aqui e acolá. É só pai de instituição A. É só pai de instituição B. Ele é Pai de todos que o recebem como Salvador. Ele é Pai nosso. E esse Pai, irmãos, está aqui entre nós essa noite. A quem você está se rendendo? Aos homens ou ao poderio do seu Pai, do seu Deus? Olhe só o que seu Pai é. E depois que eu dizer isso aqui, aí você vê se ele não é seu Pai, se ele não pode tudo. Ele é Pai, Ele é Javé, Ele é Yavé, Ele é Jeová, aquele que existe em si mesmo. Ele é o Elohim, Ele é o forte, Ele é o Adonai, Ele é Senhor e Mestre. Ele é o El Elyon, Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o El Roi, o Deus que vê. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Olam, o eterno Deus. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Ele é o Jeová Tsiknu, o Senhor justiça nossa. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, que nos sara, está aqui. Você pode levantar a mão e dar glória. Ele é teu Pai. Esses adjetivos todos são adjetivos incomunicáveis. Que Deus é e Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor. Quantos dizem amém? Finalização. O teor da oração de Paulo. Paulo aqui, irmãos, faz uma oração, uma das mais lindas da Bíblia. Depois do verso 14, vocês vão ver que Paulo vai começar a orar. Olha as palavras de Paulo. Ora, todo qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda plenitude de Deus. Paulo aqui apresenta-nos uma oração poderosa. Paulo está orando pela igreja que ele era pastor, está orando para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Com outras palavras, ele está orando para que aquela igreja seja cheia de Deus, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do fruto do Espírito, que lá haja um avivamento de fato pleno naquela igreja. Então, com essa oração eu aprendo algumas coisas. Número 1, Paulo aqui não pede em nenhum momento coisas materiais para a igreja. Paulo não pede, manda um carro para fulano, chega com a prosperidade terrena na vida de Cicrano de Beltrano. Paulo não ora para ninguém ser curado. Paulo aqui não está orando para ninguém receber carro novo. Paulo não está orando aqui para ninguém receber dinheiro na conta. Paulo está orando para que os irmãos sejam cheios
da plenitude de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não está orando por coisas. Paulo está orando, pedindo Deus no meio da igreja. Paulo está orando, pedindo o Espírito Santo no meio da igreja. Paulo estava preso, podia orar dizendo: Jesus, me tira daqui, sim ou não? Paulo era um homem enfermo. A história paralela diz que Paulo era um homem enfermo. Se ele está enfermo e está preso, ele podia orar: Jesus, além de eu estar preso, eu ainda estou aqui doente. Jesus, me cura pelo menos. Mas não. Paulo está orando, não está pensando em si. Paulo está pensando na igreja. Enche eles de toda a plenitude de Deus. Paulo pede Deus, não coisas. Irmãos, escute isso aqui. Não precisamos de coisas. Precisamos de Deus. Não precisamos de dinheiro. Precisamos de Deus. Não precisamos de saúde, já você vai entender. Precisamos de Deus. Não precisamos de carro novo do ano. Precisamos de Deus. Não precisamos de realizar nossos sonhos. Precisamos de Deus. Mas o que é isso, Isaac? Quer dizer que agora vou andar sem nada? Não. Porque se você tiver Deus, tendo Deus, a consequência vai ser que Ele vai te ajudar em tudo que você colocar a sua mão. A consequência vai ser sonhos realizados. As consequências vai ser bênção de Deus na sua vida. Mas primeiro, eu quero Deus. Primeiro Deus. Jesus ensinou isso. Ou a minha mente não está lembrando direito que Jesus ensinou isso. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, quais as que eles falaram anteriormente, vos serão acrescentadas. O que é isso? Quando eu tenho Deus como prioridade, eu vou fazer o concurso. Está aqui, passou, passa. Fez a parte dele, Jesus, eu assino embaixo, vai, entra. Eu vou, sei lá, eu tenho um sonho de me formar, vai lá. Vou te dar condições, vai se formar, abrir a porta. Eu quero trabalhar em tal empresa. Jesus diz assim: está me colocando em primeiro lugar. Vou honrar a fé dela para ela saber que quando eu sou prioridade na vida dele e na vida dela, eu honro e cuido dos meus filhos. Deus deve ser a nossa prioridade. Não tenha sede das coisas de Deus. Tenha sede de Deus. Você não precisa de nada, irmãos. Você precisa de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Que a nossa sede não seja por coisas, seja por Deus, irmãos. O Salmo 42, os filhos de Corá diz: eu tenho sede do Deus vivo. Davi no Salmo 63 diz: como uma terra seca e cansada, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Que a nossa sede, a nossa fome seja por Deus. Quem entende isso, levante a mão e dê glória a Deus. Fiquemos de pé esta noite para finalizarmos. Hoje eu trouxe a minha bandeirinha não, a minha toalhinha aqui do Brasil, eu posso me julgar. Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa prioridade deve ser Deus. Deus em primeiro lugar. E tudo vai dar certo. Então, Paulo prioriza orar aqui, não pedindo as coisas de Deus. Ele prioriza pedindo Deus na vida. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais da tua presença, Deus. Eu quero mais da tua graça, Deus. Porque se eu tiver isso, as demais coisas vão sendo acrescentadas e as coisas vão acontecendo e o nome de Cristo vai sendo glorificado em nossas vidas. A quinta verdade, aqui eu concluo. Versículo 20, Paulo conclui a oração dizendo: ora, aquele que é poderoso. Meu irmão, depois que você pede Deus, aí aparece a convicção de quem pede Deus e de quem tem Deus na vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer, Ele faz. Tudo, é tudo, não é algumas coisas não, é tudo, meu irmão, não é algumas coisas, tudo. Mais abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo conclui essa oração com a convicção que quando pedimos Deus na nossa vida, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E ele conclui dizendo: a este seja a glória na igreja para todo sempre. Amém. Ele está dizendo, quando ele diz, ora, aquele que pode fazer muito mais, ele está dizendo, esse Deus que nós estamos invocando pode tudo, pode abrir porta, pode curar, pode fazer. Com outras palavras, parece que ele estava parafraseando o que Jó disse. Jó 42:2 diz, sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele também parece que estava pensando no salmista, no Salmo 62, verso 11, quando disse, uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. O Salmo de número 119, versículo de número 103 diz, mas o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Glória ao nome de Jesus Cristo. O Salmo de número 115, verso número 3 diz, mas Deus está no céu e faz aquilo que quer. Ele pode fazer muito mais abundante, porque Isaías em 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E ele conclui com uma pergunta, operando eu, quem impedirá? Concluo essa mensagem com isso, fico com essa pergunta, operando Deus, quem impedirá? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, a tua palavra foi pregada esta noite, aplica esta palavra no nosso coração. Tenho certeza que essa noite o Senhor nos edificou, nos consolou, Pai querido, nos exortou e, sobretudo, vamos voltar para nossas casas alimentados com o poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Curve a sua cabeça e recebamos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz, tenha um restante de semana abençoado.